71. O escárnio de cada um. Os dias seguintes foram tensos para as irmãs Demetriou. Tomás foi enterrado no mausoléu da família Martinelli. Héctor, apesar de preocupado com Virgínia, percebeu que as filhas estavam estranhas, e quando questionadas, as duas sorriram e disseram apenas que estavam preocupadas com o julgamento de Albert e Elizabeth. Não lhe contaram que, mais uma vez, a confeitaria Ana se tornara o quartel-general dos investigadores de Granville, e que estavam todos voltados para a procura de Lírio. Não queriam mentir para o pai, mas encher seu coração de esperança e não depois não darem nada, parecia cruel. Ele já sofreu demais. Na manhã do julgamento, o céu estava nublado, e o vento frio incomodava os pedestres que se arriscavam a andar pelas ruas da cidade. Héctor fez questão de acompanhar a filha. Graças a Deus, Apolo conseguiu evitar que ela e Bernardo fossem chamados como testemunhas. O novo advogado de Albert queria a todo custo que fossem colocados como testemunhas, pois uma das acusações era de que ele tentara contra a vida dos filhos. Porém, os dois estavam vivos, e no momento nenhum deles no registro era filho dele. Estavam vivendo suas vidas, sem se importar com aquele que lhes deu a vida. No tribunal, Samara sentou com Héctor de um lado e Rafael do outro. Por algum motivo estranho, ela encarou os homens que chegaram logo depois deles e sentaram ao lado dos dois, sentindo um arrepio. Passou as mãos nos braços, suspirou. Meu Deus, tira de mim o medo. Seja o Senhor a estar com a promotoria e o Apolo, e que a justiça humana seja feita. O Senhor conhece os corações. Só o Senhor sabe quais vidas podem ser resgatadas para a sua boa obra. Que a sua vontade se cumpra e não a nossa. Pensou nervosa. Valentina e Bernardo chegaram logo depois, ocupando os lugares vagos atrás de Héctor e Rafael. O delegado sentou ao lado do homem estranho à direita do Rafael. Observava ao seu redor. Estava inquieta e, aflita, era como se alguma coisa estivesse errada. Abaixou a cabeça triste. Óbvio que havia algo errado. No banco dos réus estavam um pai e uma mãe, que haviam atentado contra a vida dos filhos. Elizabeth e Albert ocupavam o banco dos réus, ouvindo as acusações, sussurradas das pessoas. Samara se recusava a olhar para eles, e surpreendeu ao ouvir a voz do irmão. As carinhas abatidas até conseguiram produzir pena, se a gente não conhecesse os monstros que são. Bernardo constatou, e o coração dela se apertou. Ela havia sofrido, mas não chegava nem perto do que o irmão sofreu. Representando o Ministério Público, a promotora Daniele Almeida. Eliana prosseguiu, as palavras firmes. Representando a ré Elizabeth Vasconcelos, o advogado Marcos Castanho. Representando o réu Albert Snow, o advogado Felipe Paiva. Representante das vítimas, o advogado Apolo Vasiliades. Dito isto, o julgamento teve início. Durante os depoimentos dos réus, Samara precisou conter a bile e as lágrimas. Discretamente, olhou para Valentina, que assim como ela parecia se conter a duras penas, era nojento e doloroso ouvir aqueles dois. Amor, você quer ir um pouquinho lá para fora? Perguntou Rafael, enquanto Albert relatava com pesar o passado triste da esposa. Não, eu quero ouvir tudo o que ele quer dizer, respondeu tensa. A mesma história que ele lhe contou na primeira vez que se falaram, ele repetia ali, fingindo um sofrimento que não sentia. Ela apertou a mão de Rafael com mais força do que estava fazendo durante o depoimento de Elizabeth. Como é que pode, Rafael? Ele pareceu tão sincero na cadeia quando falou comigo. Eu não esperava que ele fosse mudar o comportamento, mas olha que dissimulado. Rafael, é melhor levá-la para fora. Héctor sugeriu, compreendendo o cansaço dela. Não, pai, eu quero ficar. Não acreditava que ele fosse mudar assim do nada. Apenas Deus pode transformar uma pessoa dessa, e ainda assim ela precisa querer ser transformada, disse triste. Mas será que nós fomos manipulados pelos dois para fazer a gente pensar que eles tinham se separado? Sentindo-se enganada, Samara enxugou as lágrimas. Ah, mas se for isso, eu não sei do que eu vou ser capaz com aquele homem. Bernardo foi contido por Rafael e Valentina. Pelo amor de Deus, Bernardo, de que adianta brigar com ele? Ele ter nos enganado ou não, não muda nada.
Não foi isso o que eles fizeram a vida toda, disse Valentina emocionada. Ah, eu concordo com a Valentina, Bernardo, disse Rafael, acariciando o rosto de Samara. Colocou sua cabeça em seu ombro. Vocês não estão sozinhos nesse momento. A gente sabe que está muito difícil ouvir e ver tudo isso. Mas vocês também precisam se manter calmos para não perderem a razão. É horrível saber que esse cara tirou tudo de mim, e ainda tem a coragem de se comportar dessa maneira. E essa mulher que eu chamava de mãe também, disse Bernardo engasgado. Héctor se virou para ele. Então agora você vai fazer o seguinte. Não vai olhar nos olhos dele. Em vez disso, você olha para um de nós. Olha para mim. Se concentra, garoto. Eles querem ver você nesse estado para provarem que estão certos. Então muda essa cara e olha para mim, disse Héctor. Os dois permaneceram ali, apoiando os irmãos e também Valentina, que, embora não demonstrasse tanto desespero quanto eles, estava visivelmente cansada de tudo aquilo, tanto física quanto emocionalmente. As lágrimas de crocodilo de Albert eram vez ou outra, intercaladas por algum olhar discreto em direção onde eles estavam. Os advogados deles foram muito espertos, encontrando ex-funcionários das casas de ambos para testemunhar a favor deles e contra Valentina e Bernardo. Então, a senhora testemunhou os surtos de Bernardo com a mãe antes de ele cair nas drogas, certo? O advogado de Elizabeth questionou uma ex-cozinheira. A mulher estava trêmula e visivelmente nervosa. Sim, senhor. Sem mais perguntas, meritíssima, respondeu triunfante, ao lado da cliente que apenas lançou um olhar triste ao filho, que mantinha os olhos fixos no suposto pai da irmãzinha adotiva. Samara percebeu o olhar de escárnio dela. Ao encará-la, abaixou a cabeça timidamente. Você é boa atriz, mas aqui em Granville, isso não funciona, sua megera. Pensou Samara triste pelo irmão. Pelo menos ele estava focado em Héctor. Fico imaginando o que eles fizeram para que essas pessoas testemunhassem a favor deles, disse Bernardo. Tenho medo de imaginar, concordou Valentina. A testemunha é da promotoria. Daniele levantou-se novamente da cadeira, a barriga protuberante da gravidez em estágio final, a postura rígida. Dona Márcia, a senhora alegou agora há pouco que presenciou surtos do jovem Bernardo Vasconcelos contra a mãe, Elizabeth Vasconcelos. Mas por que o pai do menino não nos deu o mesmo testemunho? Ele alegou que o jovem apresentava um comportamento razoável para ir na idade antes de cair no vício, apesar de ser adolescente. Apesar de ter optado por não comparecer ao julgamento, Sérgio testemunhou a favor do filho no processo. Ele não se comportava assim na frente do pai, gaguejou, provocando alvoroço no público, sendo interrompido por Eliana. Se os senhores não se contiverem, serei obrigada a retirá-los da sala. A promotora pode prosseguir. Obrigada, meritíssima. Dona Márcia, o que a senhora quis dizer foi que o menino esperava o pai sair de casa para agredir a mãe verbal e fisicamente na frente da empregada. É isso? Protesto. Marcos alterou-se, saindo em defesa da cliente. A promotora está tentando coagir a testemunha. Meritíssima, minha intenção não é coagir a testemunha, como a defesa alega. Só quero entender o que acontecia dentro daquela casa enquanto o senhor Sérgio Vasconcelos não estava. Protesto negado, a testemunha vai responder a pergunta. Mas gostaria que a promotoria se limitasse a perguntar, e não a fazer insinuações. A juíza replicou. Ele não se comportava assim na frente do pai, quando o pai ou a irmã estavam em casa. Ele era outro garoto. O problema dele era somente com a mãe. A mulher respondeu, visivelmente contrariada. Coitada, ela está apavorada e com muita raiva, disse Rafael. Verdade, eles devem ter feito alguma coisa para ela concordar em vir até aqui mentir desse jeito, concordou o delegado. Vocês não sabem ficar calados, resmungou. O homem ao lado do Rafael. Samara sentiu um calafrio, e mais uma vez associou o mal-estar ao julgamento. Desculpas, disseram Rafael e o delegado. Rafael franziu a testa, não pela reclamação, mas pelo fato do homem não olhar para eles. Sacudindo a cabeça, concentrou-se na advogada. Sem mais perguntas, meritíssima, disse ela voltando ao seu lugar.
Com a palavra, o advogado de acusação. Apolo ergueu-se da cadeira, aparentando certa preocupação. Rafael olhou na direção que o advogado olhava. A defesa sorria descaradamente. Dona Márcia, a família Snow visitava a família Vasconcelos regularmente? Sim, era uma família muito próxima. Sem mais perguntas, meritíssima. Confuso, Rafael o encarou. O advogado olhou de relance para eles e discretamente inclinou a cabeça. O que mais me dói é a expressão do Bernardo. Ele não está nada bem. Samara compartilhou a opinião com o namorado, o fazendo esquecer Apolo. Ela virou a cabeça, voltando o olhar ao irmão, que estava de cabeça baixa, parecia longe dali emocionalmente. Ele não deveria ter vindo. Na verdade, Rafael e Héctor não queriam que nenhum deles comparecesse ao julgamento. Mas pensa em 3 pessoas teimosas. Ele gostaria que ela também não estivesse ali ouvindo todos aqueles absurdos, suspirou. O testemunho dos funcionários da casa de Albert foi praticamente o mesmo, como se todos tivessem ensaiado durante semanas antes daquele momento, coisa que Samara e todos ali, presentes, tinham certeza que, de fato, fora exatamente isso que acontecera. Vamos para um recesso de 15 minutos antes do início das testemunhas de acusação, disse a juíza determinada. Quem havia ali nem imaginava que era uma mulher calorosa e atenciosa. Samara ficou feliz por conhecer a mulher por baixo da toga. Albert e Elizabeth, com seus respectivos advogados, foram levados às salas reservadas. Eliana se enclausurou em outro local com o juiz de Brasília, e todos se espalharam pelas salas do fórum, já que não podiam permanecer no plenário. Eu só queria saber o que esse juiz está fazendo aqui, resmungou o delegado. Eu não gosto disso. Rafael acompanhou o olhar do delegado. Infelizmente, nem mesmo ele, como esposo da juíza, podia entrar naquela sala. Compreendia a insatisfação dele. Também não gostava do tal juiz. Esperando pelos outros saírem, ele puxou Samara para seus braços. Você está sendo muito forte, disse escondendo o rosto em seus cabelos, enquanto a lhe abraçava. Eu posso estar parecendo muito cruel dizendo isso, mas eu não tive tanto contato com aquele homem. Dói, mas não dói tanto quanto dói no Bernardo. Eu imagino o tanto que deve estar sendo difícil para ele. Mas a carga emocional desse negócio vai me fazer chegar em casa hoje à noite e querer apagar. Eu quero esquecer o dia de hoje de algum jeito. Para quem viveu tudo que o Bernardo viveu nas mãos do Olavo, isso vai ser mais fácil para ele superar. Disse, seguindo os outros. Tomara, disse triste. Os dois se juntaram à família na sala designada por Eliana para as vítimas de Albert e Elizabeth, com Apolo dando suporte incansavelmente. Ficaram ali, em silêncio, até serem chamados para retornarem ao tribunal. Que se aproxime Valentina Vasconcelos Snow. Samara lançou um olhar de apoio à madrinha. Então Valentina andou de cabeça erguida até a mesa. A palavra foi passada ao advogado, de Albert. Dona Valentina, como a senhora conheceu o seu marido? Ex-marido, doutor. Meu divórcio está tramitando na justiça, replicou seriamente. O conheci em um jantar na minha casa. Minha mãe o apresentou junto com sua família. Foi a senhora quem apresentou Dona Alicia Blanco a ele? Tinha a pretensão de juntar sua amiga com seu marido? Ex-marido, doutor. Voltou a corrigi-lo, encarando o olhar triste e dissimulado de Albert. Pelo que a própria Alicia me confirmou, os dois já tinham se encontrado antes. E, não, eu não tinha a menor pretensão de unir os dois. Tudo que eu e meus amigos queríamos era proteger a Alicia do tio. E essa ajuda se resumiu a colocar todos para estudarem juntos, sendo patrocinados pelo pai do réu, certo? Assentiu. E o que a senhora e seus amigos achavam do relacionamento do acusado com sua amiga? Adolescentes não enxergam maldade em ninguém. E todos nós, apesar de tudo aquilo ter parecido acontecer rápido demais, não vimos nenhuma maldade no Albert. O único que realmente viu alguma coisa ruim nele foi o Wesley. Mas não sei se teria adiantado alguma coisa caso pelo menos um de nós tivéssemos acreditado nele. Minha amiga estava muito apaixonada por esse homem. Samara cobriu o rosto, percebendo que Valentina realmente tinha razão. Se todos os amigos estivessem contra Albert,
Era muito provável que sua mãe, iludida pela menção de felicidade, não acreditasse em ninguém e se afastasse de todos, qualquer migalha de amor para quem nunca recebeu. Amor nenhum é um banquete. Seria ele o homem que estava interessado na esposa do meu cliente, a fazendo trair o marido? Alguém que, por acaso, também despertava seu interesse? Alguém que a senhora alega que foi um dos motivos para aceitar esse casamento absurdo? Podemos concluir que a senhora amava Wesley e que também seria capaz de mentir por ele, assim como supostamente foi capaz de se casar para mantê-lo vivo? Os olhos de Valentina vacilaram, se voltando para Samara, que segurava na mão de Bernardo para não cometer uma loucura. Ela temia que o irmão invadisse o espaço. Protesto! A voz de Apolo reverberou, acalmando o coração aflito de Samara, enquanto Rafael tentava acalmar Bernardo com palavras inaudíveis. A defesa está colocando palavras na boca da testemunha. Convenhamos, meritíssima, argumentou a promotoria. A defesa coloca as palavras de uma maneira que torna a testemunha uma acusada e o réu a vítima, uma inversão de papéis totalmente antiética. A promotora assentiu para Apolo. Protesto aceito. Dr. Felipe, peço que se contenha e dou o direito à testemunha de não responder à pergunta. Vou responder, meritíssima, até porque minha única vergonha é do marido e da mãe que estiveram na minha vida durante muito tempo. Sim, Wesley foi o único de nós que enxergou a verdadeira personalidade do Albert e tentou nos alertar. O burburinho começou. A juíza Eliana, impaciente com tudo aquilo, tentando manter a imparcialidade, obrigou todos a fazerem silêncio novamente. É tudo, meritíssima, finalizou Felipe. Com a palavra, a defesa de Elizabeth Vasconcelos. Dispensa da palavra, meritíssima, disse Marcos, e a palavra foi passada à promotoria. Dona Valentina, de acordo com as provas e testemunhos que temos, como a senhora poderia descrever a relação de Albert e Alicia após o nascimento de Samara? Era caótica, detalhou todo o convívio, as crises de Alicia, o pedido para que cuidasse de sua filha caso alguma coisa acontecesse com ela. Valentina passou as 2 horas seguintes falando sobre seus amigos. De que modo morreram? Como era a relação deles? Como soube do que Elizabeth havia proposto a William e Rosalina? Celeste foi mencionada, mas Apolo optou por não anexar seu nome ao processo, como testemunha para sua própria segurança. Ao final do depoimento, ocupou o lugar com os olhos cheios de lágrimas, recebendo um copo d'água das mãos do irmão. Que se apresente Hector Demetriou. Um silêncio frio preencheu o fórum. Samara encarou a figura do pai, autoconfiante, se aproximando enquanto evitava contato com os réus. A defesa de Albert recebeu a palavra antes de todos. Como o senhor entrou nessa história? Me perdoe, mas neste contexto familiar, o senhor parece ser uma peça solta. Começou o advogado ironicamente. Amor, não gosto do olhar e da ironia desse sujeito. Samara ouviu a voz de Rafael. Ela também não gostava, mas tinha total confiança no pai. Infelizmente, ele está fazendo o trabalho dele. Não podemos fazer nada. Ainda bem que meu pai sabe lidar com essas coisas. Acho que ficaria muito tensa me sentindo intimidada. Respondeu, apertando ainda mais a mão do namorado. A defesa exigiu os documentos de porte de armas de Hector, que estavam anexados ao processo. Os prontuários médicos dos dois na data do tiroteio foram entregues à justiça, e tudo foi relatado. De repente, para surpresa de todos, Marcos pediu a palavra, fazendo uma única pergunta. Senhor Demetriou, o senhor assume ter ameaçado a integridade física da ré, dizendo que ela se arrependeria se aproximasse da sua filha novamente? Filha essa que inclusive não é sua, que o senhor chegou a fazer um acordo com o réu para ter o seu nome na certidão da moça? O silêncio preencheu o fórum, todos sem saber como agir. Aparentemente, o advogado fez a pergunta apenas com o intuito de desestabilizar a imagem de Hector. A ameaça foi relatada à promotoria, e Hector pediu para não ser protegido em seu depoimento. Samara sabia disso. Ainda assim ficou nervosa. Me perdoe, Dr. Marcos.
Mas apesar de não ser um entendedor de leis, eu acho que a filiação socioafetiva é reconhecida por lei como legítima. Estou errado? O silêncio reinou. A testemunha deve se limitar a responder às perguntas da defesa, sem acréscimos. Eliana quebrou o silêncio. Se a sua cliente considera a ameaça dizer que ela vai pagar na justiça por tudo que fez, sim, eu a ameacei. Respondeu ele, provocando novamente o burburinho. Daniele e Apolo recusaram o direito de resposta, e um recesso de algumas horas para o almoço foi feito antes do último depoimento. Às 4 horas da tarde, todos retornaram ao tribunal. Que se apresente Rafael Maia, Eliana chamou, e depois de receber um olhar encorajador de Samara, ele se levantou. O senhor está aqui na qualidade de policial, namorado de uma das vítimas, vítima direta, ou irmão de uma das vítimas? Sensibilizada, Daniele iniciou o interrogatório. Eu estou aqui na qualidade de testemunha dos crimes que os dois cometeram contra a Samara. Não me coloco como vítima direta deles, pois estava no exercício da minha profissão no momento. Mas também estou aqui para representar as vítimas diretas do crime que eles ajudaram outras pessoas a cometerem, financiando. Estou aqui para ser a voz de todos aqueles jovens que perderam a vida em nome dos experimentos, que os dois financiaram. Estou aqui em nome do Bernardo, do Tiago e todos que tiveram suas vozes ceifadas. Estou aqui em nome da minha sobrinha que nasceu sem pai, da minha cunhada que passou 3 anos sem o marido, da minha mãe que passou 3 anos sem o filho, e de mim que passei 3 anos sem meu irmão. Estou aqui, como todas as outras testemunhas, para ser a voz daqueles que não tiveram direito de defesa e perderam suas vidas em nome da ganância e do amor que os dois dizem sentir, um pelo outro. A emoção tomou conta de todos, e a juíza, novamente, precisou calar o burburinho. Porém, Samara estranhou o comportamento da defesa, que parecia tranquila, sem a intenção de protestar. Delegado, eles estão muito calmos. Virou-se para Abraão, que também parecia compenetrado. Ele não respondeu, como se não tivesse escutado. Por favor, nos relate como foram as vezes que o senhor precisou salvar a dona Samara e o jovem Bernardo, sem contar com as vezes que o senhor se feriu por isso. Os advogados se entreolharam durante o relato de Rafael. Albert parecia estar prestes a perder o controle. Elizabeth, porém, fria como uma pedra de gelo, permanecia impassível. As expressões de cansaço e palidez do início do julgamento se desfaziam como um castelo de areia levado pelas ondas, com uma rapidez que só os mais atentos percebiam. Eles não deveriam estar mais preocupados que no início do julgamento? Porque, de repente, eles parecem tão despreocupados e tranquilos, eu diria que estão enfadados, pensou Samara inquieta. Senhor Rafael, com todo respeito. Felipe tomou a palavra após o depoimento e falou. Peço aos senhores do júri que levem em consideração o envolvimento emocional que o senhor Rafael tem com todos os casos, principalmente o namoro com uma das supostas vítimas. Então, peço que seu depoimento seja desconsiderado. Não há razões para desconsiderar o depoimento de uma testemunha válida, meritíssima. Sem contar que temos provas do que foi dito. A gravação da confissão da ré. Retorquiu a promotoria. Ficou acordado entre a juíza e o Ministério Público que só fariam uso dessa prova em caso de extrema urgência, e o momento havia chegado. O burburinho retornou. Eliana interrompeu e começou a falar. A gravação será mostrada ao tribunal, e os jurados irão decidir se será constituída como prova. Albert e Elizabeth começaram a discutir entre si, sendo interrompidos pelos advogados que tentavam contornar a discussão entre o casal. A confissão, gravada por Rafael, autorizada pela promotoria e sugerida por Isaac, passou no alto-falante para que todos ouvissem. Eliana calou novamente o burburinho, anunciando o recesso para a deliberação. Samara ainda conseguiu ouvir os dois discutindo enquanto eram conduzidos à sala, na qual ficariam acompanhados pelos advogados. O Isaac foi nosso herói necessário, Rafael comentou, pegando na mão da namorada, acompanhando os outros à saída. Elizabeth e Albert receberam ordem para entrar, após a deliberação, que durou 45 minutos.
Tem alguma coisa errada? Disse o delegado, no momento em que a juíza retornou. Delegado, disse Rafael. Os dois levantaram ao mesmo tempo. Sentados. Duas vozes baixas e autoritárias se fizeram ouvir para os que estavam próximos. Rafael sentiu a arma na perna. Olhou para o homem ao seu lado e silenciosamente sentou-se, observando que o delegado fazia o mesmo. Samaras apertou as mãos de Rafael, o pânico em seus olhos, olhou para o pai e viu a arma apontada para ele também. Agora, por favor, calem a boca, disse o homem que estava ao lado do Rafael. Eu estava ansioso por esse momento. Não aguentava mais tanto falatório. Como vocês mesmos se suportam? Vocês falam demais. Ouçam com atenção e ninguém sairá daqui machucado, disse o homem ao lado de Hector. Nem mesmo aquele repórter de quinta categoria e toda a equipe animada que está, agora mesmo com ele, não tentem nenhuma gracinha. Aqui dentro e lá fora, existem outros em lugares estratégicos, começou o homem ao lado do delegado. E se qualquer um de vocês bancarem os heróis, ou a juíza gostosona não der o veredito que foi pedido a ela, haverá um banho de sangue não só aqui, como também no local onde deverá ou deveria ser o casamento do seu filho. Senhor delegado, a decisão é de vocês. Sinceramente, eu estou ansioso para que um de vocês banquem o herói. Todos engoliram em seco, não havia o que fazer a não ser esperar. Samara sentiu as lágrimas quentes molhar seu rosto. Por sua causa, todos estavam correndo perigo. A juíza Eliana era honesta e prezava por sua honra. O que será que pediram a ela e quais consequências lhe apresentaram? Com o coração sangrando, apertou a mão do namorado e do pai, com mais força, o corpo trêmulo enquanto esperava pela sentença da juíza. Eu acredito na sua justiça. Eu creio que o Senhor tem o melhor para todos nós que cremos e fazemos a tua vontade. Estamos aqui apenas para te honrar e engrandecer. Seja o Senhor conosco. Pediu Samara, fechando os olhos. A voz firme da juíza Eliana chegou aos seus ouvidos. Após o veredito unânime proferido pelo corpo de jurados, que reconheceu a culpa dos réus e determinou a respectiva penalidade, este tribunal tem o dever de proferir a sentença final. No entanto, em uma análise posterior e aprofundada dos fatos e das leis que regem as relações entre Granville e a República Federativa do Brasil, concluo que este caso transcende a jurisdição deste tribunal. A complexidade dos crimes cometidos, que se iniciaram em território brasileiro, que não são da jurisdição de Granville, e ainda assim, os que tiveram desdobramentos em solo granvilense, torna nossa capacidade de julgamento limitada. Considerando que a aplicação da justiça exige a análise completa de todas as circunstâncias, declaro este tribunal incompetente para dar prosseguimento ao caso. Em respeito ao acordo de extradição firmado e para garantir um julgamento justo e completo, determino que os autos sejam imediatamente remetidos à Suprema Corte Brasileira. A partir de agora, o julgamento dos réus será conduzido sob as leis do Brasil, onde a sentença final será proferida. O burburinho começou. No momento que a juíza bateu o martelo, os réus riam e gritavam com seus advogados. Ali, naquelas duas fileiras de cadeiras no fórum, o silêncio era gritante. Sorrindo, o homem ao lado do Hector os encarou. E eu que pensei que hoje iria eliminar um delegado e uma juíza. Lamentavelmente, vou ter que voltar para casa sem esse prazer. Mas não tem problema. Saber que vencemos a Suprema Corte de Granville já é um prazer inenarrável, disse-se levantando, sendo seguido por vários homens. Até a próxima, delegado, disse rindo, saindo deixando o fórum em polvorosa.